Shalom! Olá! Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro. E para não ficar só falando sobre o livro, mas não ler o livro do Deuteronômio, proponho a você aqui a meditação do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 1 a 11, respondendo as seguintes perguntas. Que diz o texto? Segundo o texto, o que deveria ser celebrado de 7 em 7 anos? Por quê? Terceira pergunta, o que não deveria haver no meio deles? A quarta pergunta, segundo o texto, se houver um pobre no meio deles, o que o Senhor recomenda que se faça? Vamos ler o texto e responder essas perguntas em uma meditação. Diz assim, Deuteronômio 15, 1 a 11. Ao fim de cada 7 anos, celebrarás a remissão. Eis o modo de realizar a remissão. Todo credor que tiver emprestado algo a seu próximo, perdoará o empréstimo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, porque foi proclamada a remissão do Senhor. Do migrante o poderás exigir, mas daquilo que está com teu irmão abrirás mão. Com efeito, não haverá pobres no meio de ti, porque o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança para a possuíres. Se ao menos ouvires com solicitude a voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando integralmente este mandamento que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como ele te disse, e darás empréstimo a muitas nações, mas tu mesmo nada precisarás tomar emprestado. Dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. Se, porém, houver no meio de ti um pobre, um de teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás teu coração, nem feches tua mão a teu irmão pobre. Ao contrário, abre-lhe generosamente a tua mão e empresta-lhe o que lhe falta em sua necessidade. Guarda-te de pensar maldosamente no teu coração. Está próximo o 7º ano, o ano da remissão. E guarda-te de olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada, pois então ele clamará ao Senhor contra ti, e tu ficarás com pecado. Generosamente lhe darás, sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo empreendimento de tua mão. Visto que nunca faltarão pobres na terra em que moras, eu te ordeno, abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. É palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O que esse texto nos diz? O que esse texto me diz, pelo menos, é de uma gravidade, bênção de Deus. Teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo empreendimento. Se você não fechar o coração, se você não fechar o seu olho para o teu irmão pobre. Irmão pobre. Se tu não fechar a tua mão para teu irmão pobre. O texto nos diz que não deve haver pobres entre ou no meio da comunidade.
na terra que Deus deu para que o povo habitasse. Não deve haver pobres. Proclamar um ano da remissão e viver tal ano da remissão e celebrar a remissão. Ao fim de cada 7 anos celebrarás a remissão. E aí ele dá o modo de como realizar essa remissão. Todo credor que tiver emprestado algo a seu próximo perdoará o empréstimo, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, porque foi proclamada a remissão do Senhor. Deus perdoou a dívida. Olha que coisa séria. Não haverá pobres no meio de ti, porque o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança para possuíres. Não haverá pobres. Tu serás abençoado. Tu serás abençoado. Se ao menos ouvires com solicitude a voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando integralmente este mandamento que hoje te ordeno. Aqui Moisés está promulgando a lei e passando a lei para o povo, contextualizado ali nas planícies de Moabe, antes de entrar na terra prometida. A lei este mandamento que hoje te ordeno, que em última instância é ordem, é mandamento de Deus. Segundo o texto, que deveria ser celebrado de 7 em 7 anos? A remissão. Um ano de remissão, um ano sabático. Por quê? Para que não haja pobres no vosso meio. Não haja pobres na tua terra. Na terra que Deus deu. Para que não haja pobres na terra que Deus deu para nós todos. Isso ainda é atual, hein? Quantos pobres nessa terra, nesse mundo de Deus. Quanta gente, quanto acúmulo de riquezas nas mãos de poucos. E cada vez mais se acelera. E quanta pobreza de milhões e milhões. E muitos dizem que isso não é crise. Como diz o Papa Francisco, se a Bolsa de Valores, eu não entendo muito disso, se a Bolsa de Valores cai 1 ponto ou 2 pontos, sei lá, se o dólar sobe, fala-se em crise. Mas não se... milhões e milhões morrendo na miséria, na absoluta miséria, na absoluta pobreza. Isso não é crise, é crise humana, é crise do coração humano que não se converte. O que não deveria haver no meio deles é a terceira pergunta. Não deveria haver pobres. No meio de ti não haja pobres. Não haverá pobres no meio de ti. Não haja pobres entre o seu povo. Segundo o texto, se houver um pobre no meio deles, o que o Senhor recomenda que se faça? Que se lhe abre a mão. Não lhe obrigue a pagar o empréstimo. Empresta. Doa. Abre o olho, o coração. Abre a tua mão. Abre-lhe generosamente a tua mão e empresta-lhe o que lhe falta em sua necessidade. E guarda-te de pensar maldosamente no coração. Ixi, já está aproximando o 7º ano, o ano da remissão, o ano sabático. Vou ter que abrir mão de uma porção de coisas. Quanta gente que pensa assim. Não quer saber de partilha e fraternidade. 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 Partilha. Este texto enfatiza então o conceito de liberdade e de algum modo traz um conteúdo que inquieta e provoca o leitor até hoje. Se isso aqui não nos inquieta, nós devemos parar e pensar na nossa condição de
de pessoas de fé, de pessoas que acreditam em Deus, e até mesmo de cristão. E um texto desse não me incomoda, é mandamento de Deus. Isso aqui não me faz pensar nos pobres, os que passam necessidade, os que morrem na miséria. A cada 7 anos deveria ser realizada a remissão das dívidas dos israelitas e a libertação dos escravos. O tom do texto é incondicional e não admite exceções. Uma comunidade de fé deve ser capaz de criar leis que promovam a solidariedade. Olha, uma comunidade de fé, um povo que diz que crê em Deus, um povo crente, é capaz de criar leis que promovem a solidariedade. Não se trata de proposta de Deus para ser discutida e argumentada. É orientação dada e deve ser rigorosamente cumprida. Proclamar a remissão do Senhor, como está no versículo 2, supõe uma declaração pública em um contexto religioso solene, conforme Levítico capítulo 25, realizada em honra do Senhor. Estamos diante de uma lei que é destinada aos ricos, proprietários, possivelmente, que se vale de sua posição para aumentar sua riqueza. O beneficiário exclusivo da remissão é todo israelita, que nos versículos 2 e 3 é chamado de próximo e irmão. Veja aqui o versículo 2 e 3. O próximo é chamado de próximo, o pobre é chamado de próximo e irmão, como eu disse agora há pouco. Qual seria o objetivo dessa lei em Israel? De um lado, o objetivo era o de eliminar a pobreza, como está no versículo 4. E de outro lado, recordar que a terra é do Senhor e que o Senhor deu essa terra em herança para o povo. E essa terra seria bendita e abundante se as pessoas abrissem o coração para o próximo, para o pobre. Abrissem a mão para o irmão. O objetivo dessa lei é só para Israel? É para o mundo inteiro. É para nós também. É para o nosso povo. É para o nosso Brasil. Eliminar a pobreza no Brasil. Eliminar a pobreza no mundo inteiro. Recordar que a terra é de Deus e foi dada para todos viverem em paz. No versículo 6 e ao versículo 8 trazem imagens corporais para falar de solidariedade, ou seja, não se deve endurecer o coração, fechar os olhos, fechar as mãos ao pobre. Não endurecer o coração e nem fechar as mãos ao pobre. É o tema do mês da Bíblia. Abre a tua mão para o teu irmão. Contrapondo a ação positiva de emprestar ao pobre tudo quanto é necessário para a sua sobrevivência. Já os versículos 9 e 10, vamos dizer que o texto, enfatizam através de uma exortação a ação solidária. Guarda-te de olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada. Veja, a ação solidária, uma exortação à ação solidária. Guardar-se de olhar com má vontade para o teu irmão pobre, sem lhe dar nada. Generosamente lhe darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho. Quer a bênção para o teu trabalho? Oferta generosamente para o seu irmão, sem má vontade. Isso tudo reforça a tese que encontramos no versículo 10. Generosamente lhe darás, sem má vontade em teu coração. Pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho e em todo o empreendimento de tua mão. Esse texto é muito sério, minha gente. Nos traz um questionamento muito sério. E eu sou insensível àquilo que Deus me diz aqui nessa passagem da Bíblia, do Deuteronômio. Este texto faz então um convite ao perdão das dívidas. Perdoar as dívidas em uma sociedade capitalista como a nossa e tecnicista poderia refletir um projeto utópico, poderia ser uma utopia. Mas nós não podemos esquecer daquilo que rezamos no Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, que trata justamente dessa questão.
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Mas ofensa é ofensa ou dívida? É a mesma coisa. Perdoar, como nós queremos que Deus perdoe as nossas ofensas, perdoemos também aqueles que nos ofendem. Que ofensa é essa? Um irmão pobre, o irmão morrer na miséria, que é uma ofensa maior à dignidade humana? Quando um ser humano igual a gente, irmão nosso, morre na miséria, isso não é uma ofensa à dignidade humana, à nossa imagem e semelhança de Deus? Pensemos bastante nisso. E rezemos esse texto. E rezemos. Rezemos e depois vamos à ação. É bom que se faça uma leitura orante desse texto, como propõe aqui esse livreto da CNBB, Encontros Bíblicos, Mês da Bíblia 2020, livro do Deuteronômio. São 4 ou 5 encontros, se não me engano, que estão aqui. 5 encontros. Nós não podemos fazer esse encontro porque a pandemia nos restringe. Não podemos fazer esse encontro presencial, mas podemos fazer como estamos fazendo aqui agora, ó, um falando com o outro. Eu peguei exatamente aqui o tema do terceiro encontro, né, do capítulo 15, versículo 1 a 11 do livro do Deuteronômio, né? Podemos fazer, e aqui é proposto em forma de léxio divino, de leitura orante, escutar a palavra, leitura, meditação, oração e contemplação. E depois a ação. É claro que eu não segui rigorosamente aqui esse trecho, mas proponho a você fazer uma leitura orante desse trecho ou de outro trecho qualquer do livro do Deuteronômio. Leia, medite, reze, contemple e vá à ação. A ação. Meditar a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus e não vivê-la não tem sentido. Não haja pobres entre vós, não haja pobres no seu meio, em seu meio. Abre a tua mão para o teu irmão, diz o livro do Deuteronômio, diz o Senhor Deus no livro do Deuteronômio, para os israelitas de outrora, para nós, para cada um de nós, nos nossos tempos. Não é utopia, é vontade de Deus, é mandamento de Deus. É possível sim viver a fraternidade. É possível sim erradicar a pobreza e a miséria do mundo. É possível sim viver como irmãos, viver plenamente como irmãos, antecipando a glória futura no reino dos céus, onde não haverá mais miseráveis, famintos e pessoas vivendo indignamente. Será a mais pura e verdadeira vida, a mais pura e verdadeira dignidade do ser humano, em comunhão plena e perfeita com Deus. Mas enquanto isso, trabalhemos para que isso aconteça neste mundo, pois é vontade de Deus. Continue acompanhando as nossas reflexões do mês da Bíblia aqui neste canal. Se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Quem sabe outros também ouvirão essa nossa meditação, tomarão coragem em ler a palavra de Deus. É preciso ter coragem, porque a palavra de Deus nos incomoda. E se não nos incomoda, há algo errado. A palavra de Deus não é para relaxar. Ela nos inquieta. Deve nos inquietar e fazer que a gente seja mais humano. E se a gente obedece, se a gente segue aquilo que Deus nos propõe, nos indica como caminho de vida e de salvação. Fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Abre a tua mão para o teu irmão. Não haja pobres
no seu meio não haja pobre entre nós. Deus nos abençoe sempre. Amém.